Fala rapaziada, vamos acompanhar a repercussão que teve após a vitória do Internacional contra o Bragantino. As contas para o título estão acontecendo e a gremistada está em pânico. Tem alguns gremistas aí da Band que estão em pânico. Vamos acompanhar a repercussão dessa goleada do Inter, que está a 5 pontos dos líderes Botafogo e Palmeiras, tá bom? Deixa o joinha, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, dá essa moral aqui pra gente. Lembrando que esse vídeo tem o apoio de OneXBet, a maior bookmaker do mundo. Se você ainda não tem o seu cadastro na OneXBet, você está perdendo tempo. Por quê? Porque ela é a que tem mais confiança, a de maior credibilidade, está no mercado há muitos anos, é patrocinadora do Chelsea, Liverpool, Barcelona, entre outros grandes clubes europeus. Então, se você quer fazer aquela fezinha, quer fazer aquela apostinha no Colorado, quer fazer aquela apostinha em outros jogos, em outros esportes, a OneXBet é a de maior credibilidade para você fazer o teu cadastro. Vai pelo link que está no comentário fixado, tem o cupom aí do canal do Antunes, CD Antunes, é só copiar ali, tá ali no link, no comentário fixado, copia, vai lá, faz o teu cadastro e se diverte. Mas lembre-se, é para maiores de 18 anos e, claro, jogue com responsabilidade. É para você se divertir, ok? OneXBet, faça o teu cadastro lá. Dá essa moral aqui pro canal do Antunes também, dá essa moral aqui, faça o cadastrinho lá e faz as tuas apostinhas nos jogos do Internacional, tá bom? Vamos acompanhar a repercussão, então, aí, dessa grande goleada do Inter sobre o Bragantino, que encostou nos líderes, é o terceiro colocado até o momento. Acho que vai acabar escapando e aqui, obviamente, fica o desejo aí do gaúcho, né? Do cidadão que é aqui do Rio Grande do Sul e que torce para que as equipes do Rio Grande do Sul sempre permaneçam na Série A. Por isso que eu tô secando. Já morei em Criciúma, viu, Paulinho Pires? Olha só. Já trabalhei em Criciúma, tá com o Mário Lima, aquela moçada toda. Mas tô secando o Criciúma. Eu quero que ele caia juntamente com o Bragantino e com Cuiabá e Atlético Goianiense. Acho que esses dois já estão rebaixados, né? O Atlético Goianiense está matematicamente rebaixado. O Cuiabá poderia cair nessa rodada se o Bragantino tivesse vencido o Inter. Como o Bragantino perdeu para o Inter, segue vivo o Cuiabá ainda, mas está respirando nos aparelhos. Calvin Correia, impressionante também, né? Quando a fase é boa, vários pontos merecem ser ressaltados, vários pontos positivos, né? Hoje o Internacional teve mais um gol marcado pelo Wanderson. O Wanderson que é reserva nessa equipe e tem que ser reserva mesmo, não há como te retirar o Wesley nesse momento. Aí os dois estavam em campo, né? Wesley e Wanderson, os autores dos gols do Internacional nessa segunda etapa. Porque o Wanderson, hoje a concorrência com o Wesley é muito complicada. Mas, por que não abrir uma discussão para o lado direito, por exemplo? Porque o Wanderson já jogou até no Krasnodar, na Rússia, em alguns momentos como ponta direita. E é um lado em que o Gabriel Carvalho era titular, caiu o rendimento, o Bruno Tabata vinha muito bem entrando no segundo tempo, mas o Tabata iniciando os jogos, ele já não está tendo o mesmo desempenho de que quando vinha do banco de reservas, né? Vinha do banco e dava assistência, vinha do banco e fazia gol. Ganhou a titularidade do Gabriel Carvalho, baixou um pouco o nível, pelo menos nessa participação direta em gols. E o Wanderson agora tá numa espécie de Bruno Tabata, né? Saindo do banco e participando. Assistência, gol. Então, o caminho pro Wanderson, se quiser retomar a titularidade, talvez seja até o lado direito, esse lado aí do Gabriel Carvalho, do Tabata, porque do lado esquerdo não tem como mexer no Wesley. Pois é. E aí a outra situação que eu quero colocar para você como também positiva para o Internacional é essa disputa, né? Do Borré com o Valência. O Borré como tá fazendo gols, hein, Paulinho Pires? O Borré realmente parece que ele se encantou a partir de agora, né, Benfica? Nessas últimas partidas, o Borré tem feito gols pelo Internacional, tanto é que já chegou agora a 9 gols no Campeonato Brasileiro, só perde na artilharia do Inter para o Wesley, que tem 10 gols marcados. O Borré marcou hoje contra o Bragantino, havia marcado contra o Fluminense na vitória por 2-0, o primeiro gol foi do Borré, marcou no Grenal também, então 1, 2, 3, 4, 5 jogos, marcou 3 gols nos últimos 5 jogos. Ele é muito, muito efetivo, o Borré marcou e foi bonito, né? O gol que ele marcou, o segundo gol do Internacional, como bonita foi a jogada do Bruno Gomes, né? Como um ponteiro entrando na área, driblando e fazendo passe para o Borré. Só que o Valência também entrou bem nessa partida, ou seja, há peças de reposição muito qualificadas. Acho que é isso que está dando essa boa sustentação para o Inter. É por aí, Calvin?
E ainda mais quando o Inter tá na frente já do placar, aí faz mais sentido ainda a entrada do Valência, porque é quando os adversários se adiantam, né? Os adversários vão para esse tudo ou nada, e o Valência se dá muito melhor, encontrando cenários em que ele tem o espaço para arrancar, quando o adversário já tá mais atirado no campo de ataque, do que propriamente no início de partida, quando o adversário está retrancado, em que aí os espaços são mais reduzidos, e nesse sentido o Borré trabalha melhor, né? Um jogador de menos velocidade, mais associação, como o Roger gosta de dizer, um cara que se mexe mais para trocar passes, às vezes para sair da referência, enquanto que o Valência é o cara do ataque ao espaço, da jogada de velocidade. Então tá também tendo esse casamento interessante. Borré começa com o adversário, digamos, mais retrancado, e o Valência tá fechando os jogos com os adversários mais expostos, com a vantagem do Inter já no placar. Então tá fazendo também efeito essa característica de cada jogador para dentro do cenário da partida, de um início com Borré e de um fechamento com Valência. São 6h23, daqui a pouco fala o técnico Roger Machado. Vamos ouvir atentamente, como sempre, as explicações do técnico do Internacional. Oi, Roger Machado, e destacou Leonardo Sonda que essa chama está acesa também entre os jogadores. Ele disse que se a chama não estivesse acesa, não estaríamos vendo os jogadores fazendo jogos desse nível. Então há de fato uma conexão entre o pensamento do técnico Roger Machado e o pensamento dos jogadores. Não seria justo que os jogadores não pensassem dessa forma. O jogador sempre tem uma meta que ele acha que possa alcançar. Que é difícil? Obviamente que é difícil. Paulo Pires a todo momento ressalta que é preciso que haja uma pontuação muito baixa de Palmeiras e de Botafogo, mas o futebol permite tudo, né? Não se sabe. Quem poderia imaginar, por exemplo, Paulo Pires, que o Internacional, que começou todo atrapalhado com o Roger Machado, o Inter custou muito a vencer o primeiro jogo com o Roger, quem poderia dizer que essa equipe estaria com 16 jogos de invencibilidade? Então, né? Olhando o trabalho inicial do Roger, não pelo trabalho do Roger, mas pela posição do Inter na tabela, jamais pudesse imaginar que hoje o Inter pudesse estar na terceira posição e brigando pelo título. Exatamente. Então o futebol de fato permite isso. A chama está acesa, disse o técnico Roger Machado. Vamos falar, evidentemente, com o Calvin Correia a respeito disso e de várias outras questões que foram possíveis a gente anotar aqui. Sempre é interessante, né? Puxa vida, parece uma perseguição a outros técnicos, sem falar em nomes aqui, né? Mas ao técnico cuja entrevista rende para o comentarista, rende para o repórter, e ao técnico cuja entrevista não rende. Eu prefiro o técnico cuja entrevista rende, porque eu faço jornalismo, eu preciso de fatos. E, se possível, fatos que tenham questões técnicas, questões táticas por trás dele, e isso, nesse aspecto, o Roger dá um banho. 11 minutos para 7 horas da noite. Como é que está a Zona Nacional, de acordo com o Roger? Tem uma equipe madura, com jogadores vividos, selecionáveis, que não se assustam com qualquer quadro ou qualquer adversidade. Isso ficou muito claro hoje, né? Sobretudo após o gol de empate do Bragantino, Calvin. Pois é, Benfica, foi um Inter que sofreu ali por 2, no máximo 3 minutos após tomar o gol de empate, quando o Bragantino tentou ocupar um pouco mais o campo de ataque, mas rapidamente o Inter conseguiu trabalhar a bola novamente pelo chão, especialmente utilizando os lados do campo com as tabelas entre laterais e pontas para voltar a dominar a partida. Tanto que tem a finalização do Sacha ali de cabeça um pouquinho depois do gol do Capixaba, e aí basicamente não tem mais chegadas do Bragantino. No segundo tempo, por exemplo, mal finalizou contra a meta do Rocher. O Rocher terminou o jogo sem uma defesa. Teve o gol do Sacha, do Capixaba, e só de finalização na direção do gol do Inter. Então, muito poucos ataques da equipe do Bragantino, mesmo empilhando atacantes, mesmo precisando da vitória para sair da zona do rebaixamento. Foi um Bragantino que pouco conseguiu assustar o Inter que retomou o controle logo na sequência, ainda na primeira etapa, e foi amplamente o time que dominou o segundo tempo. Realmente, a maturidade, claro que
testes mais fortes virão. Hoje era contra um time da parte de baixo da tabela. Mas o Inter, até outro dia, se complicava também contra esses adversários e isso não vem mais acontecendo, bem. Ele falou a respeito do Wanderson, né? Não quis ser muito definitivo, fez questão de defender aí o Tabata e o Gabriel Carvalho, que são jogadores utilizados pelo lado direito, diz que o rendimento dos dois não tem afetado o rendimento da equipe. Ele diz que o Wanderson é uma alternativa viável, vai fazendo a gestão do grupo. Como é que você analisa isso aí, Calvin? O Wanderson, ele até falou bastante nesse aspecto de o Bragantino já estar mais adiantado e por isso até poder utilizar um outro ponta de velocidade, né? Não precisava de um ponta pelo lado direito com uma característica mais de armação, né? Porque o jogo tava para contra-ataque direto. E aí fez sentido, de fato, também ter o Wanderson por lá. Em alguns outros jogos em que os adversários comecem retrancados, talvez ter 2 pontas de velocidade não case tão bem. Aí precisa de um jogador com uma maior capacidade de construção por dentro. Mas ele justamente faz essa gestão aí de acordo também com os momentos dos jogos. E nesse caso a defesa ao Bruno Tabata, a titularidade do Tabata é porque recém ele trocou, né, o seu jogador aberto pelo lado direito. Mas, repito, para mim o Tabata, depois que virou titular, rende um pouco menos do que quando ele entrava na segunda etapa. Não sei se por adversário cansado ou outra situação, mas era um Tabata que, vindo do banco de reservas, ou fazia gol ou dava assistência. E quando tomou a posição do Gabriel Carvalho, não conseguiu mais repetir essa mesma taxa de participação em gols do Inter nessas últimas partidas. Só que o Gabriel Carvalho também perdeu um pouco da confiança jogando ali pelo lado direito, sempre que centraliza, parece que rende mais. Hoje entrou do lado direito e não teve a velocidade numa jogada em que o Alan Patrick faz a enfiada de bola e o Gabriel Carvalho tenta disparar, mas não consegue ser tão rápido quanto o zagueiro do Bragantino para chegar mais inteiro na hora da finalização. Então é uma situação que o Roger vai administrando. Ele até fez questão de citar, né, o nome do Gustavo Prado, que até outro dia entrava na frente do Wanderson. O Wanderson ficava no banco e o Gustavo Prado entrava. Então, de fato, é uma gestão que o Roger faz para que todo mundo tenha as oportunidades. Estávamos falando. Feito, rapaziada, tá aí um pouquinho aí da repercussão após a vitória, a goleada do Inter sobre o Bragantino. Deixa o teu like no vídeo se você ainda não deixou, comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. E aí, torcedor colorado, será que dá pra buscar esse título? É difícil, né? Tem que esperar tropeço do Botafogo, do Fortaleza, do Flamengo, de todos eles, mas não custa sonhar, né? Olha pra a perspectiva do início do ano, com a enchente, tudo tava terrível. Mas agora, né, eu acho que o torcedor tá mais firme em imaginar que o Inter em 2025 aí possa realmente brigar pelas cabeças aí nos títulos que irá disputar. Tá bom, galera? Tamo junto, obrigado pelo carinho, deixa o like, se inscreve no canal, valeu!